Pessoal, continuando o estudo sobre misturas gasosas, nessa aula a gente vai falar sobre volume parcial. De maneira bastante semelhante, inclusive, à pressão parcial, né? Então, o volume parcial ele pode ser pensado dentro de uma mistura gasosa como a participação de cada um dos componentes gasosos dentro do meu volume total. Tá legal? Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta. A gente tem aqui uma mistura, essa mistura ela é composta por três gases. Então aqui pelo gás A, pelo gás B e pelo gás C. E esses três gases juntos exercem uma pressão dentro desse meu volume V. O volume parcial seria a contribuição de cada um dos gases para este volume total. Tá legal? Mas é uma contribuição considerando que a pressão de cada um individualmente é igual à pressão total. Tá legal? Então, o volume parcial é a contribuição de cada volume, sendo que cada gás teria a mesma pressão da pressão total. É mais ou menos assim. Vamos supor que meu volume total seja de 100 litros. É como se eu tivesse um gás de 20 litros, outro de 30 litros e outro de 50 litros. Repara, se eu somar a contribuição desses três gases, isso equivale aos 100 litros, considerando que a pressão dos três ela é a mesma. Tá legal? Vamos dar mais uma aprofundada em termos de continhas. Aqui a definição, volume parcial, é o volume que ele possuiria se ele sozinho exercesse a mesma pressão total da mistura. Tudo bem? Agora vamos lá. Como que a gente pode fazer isso em termos de equação? Aqui está a minha equação para mistura. Então a pressão total vezes o volume total é igual ao número de mols total vezes RT. Agora, se eu tiver só para o gás A, se eu quiser calcular a sua contribuição, ou seja, o seu volume parcial, eu vou usar somente a quantidade de mols de A. Mas todos os outros fatores, como pressão e temperatura, claro, são iguais à pressão da minha mistura. É a definição de volumes parciais. Sendo assim, eu vou dividir uma pela outra, como a gente fez lá em pressão parcial. Se eu dividir uma pela outra, né, ou seja, se eu dividir a equação parcial pela equação total, a gente percebe que vai cortar tudo. E a gente vai chegar nessa expressão, que o volume parcial, ou seja, a contribuição de A para o volume total, é igual a esta relação de mols de A sobre mols total vezes o volume total. Só que essa relação a gente já viu, a gente conhece. A gente chama de fração molar. É a porcentagem de moléculas em relação à quantidade total de moléculas de gases dentro da minha mistura. E a gente pode escrever assim, que o volume parcial de um gás é igual à sua fração molar multiplicado pelo volume total. Tá aqui, ó. É assim que a gente calcula a fração molar. Isso para todos os gases. Eu tenho 3 gases, cada um vai ter o seu volume total. Também temos que lembrar que se eu somar os 3 volumes parciais, isso é igual ao volume total. Essa igualdade é conhecida como lei de Amagat para volumes parciais. Vamos ver isso na prática através de um exemplo, de um exercício. Antes disso, antes de fazer um exercício, olha essa relação aqui. Aqui eu estou percebendo que a fração molar é igual à relação do mol da substância A dividido pelo mol total da minha mistura. A gente já viu em aula anterior que a pressão parcial do gás A, ou seja, a sua contribuição para a pressão total, é igual à sua fração molar multiplicado pela pressão total. Aí eu posso escrever desta maneira, que a fração molar ela é uma razão entre a pressão parcial e a pressão total. Só que repara que eu posso escrever de maneira muito semelhante uma mesma expressão também para o volume parcial. Tá? A fração molar é igual também ao volume parcial de A dividido pelo volume total, pessoal. Sendo assim, eu posso juntar essas três expressões. Posso juntar essas três expressões. Sempre, a fração molar ela pode ser igualada a essas três grandezas, então eu posso escrever tudo de uma vez só. A fração molar pode ser a porcentagem em mol, pode ser a porcentagem da pressão parcial, pode ser a porcentagem do volume parcial. Ou seja, é a contribuição da pressão, ou a contribuição do volume, ou a contribuição para o número de mols lá da minha mistura. Essa relação ela é bastante importante. Ela está dizendo que tudo isso aqui vai ser proporcional. Vamos ver mais um caso específico. O nosso ar atmosférico ele é composto mais ou menos, a cada 100 moléculas, cerca de 78 moléculas de nitrogênio, 21 moléculas de oxigênio e 1 molécula de argônio aproximadamente. Sendo assim, eu vou calcular a fração molar, a fração dos mols, para cada um desses três gases. Então, para o nitrogênio, volume de nitrogênio sobre o volume total,
fica 78 por 100, 0,78 ou 78%. O que significa esse 78%? Quer dizer que a cada 100 litros de ar atmosférico, 78 litros são de nitrogênio. Mas não só isso, porque a fração molar pode significar... a fração molar é a mesma para volume, pressão ou mols. Então, se eu tenho 78% do volume de nitrogênio, quer dizer que 78% das moléculas são de nitrogênio. E 78% da pressão é contribuição do nitrogênio. Tá? Então, essa porcentagem ela não significa só para volume. Ela pode significar para as três grandezas. Ó, a mesma coisa aqui para oxigênio. Volume de oxigênio dividido pelo volume total. Esses valores eles são dados. Ficaria 21%, dá 0,21 ou 21%. Essa é a contribuição do volume, mas também a contribuição do número de moléculas e da pressão. E aqui, por fim, é a contribuição do argônio. Repara, pessoal, se a gente soma esses três valores, claro, tem que dar 100%. Tá? Tem que dar 100%. Da mesma maneira que se eu somar esses três valores, vai dar a unidade, vai ser igual a 1. Tá legal? Por fim, um exemplo rápido. Aqui só para a gente lembrar, a fração em mols, ela também vai significar a porcentagem em volume ou a porcentagem em pressão. Vamos fazer o exercício para a gente encerrar essa aulinha. Eu tenho aqui uma mistura gasosa que é formada por hélio e monóxido de carbono, na proporção de 4 mols de hélio para 1 mol de monóxido de carbono. Sabendo que a pressão total da mistura, a pressão total, a contribuição de todos os dois gases é de 100 kPa, unidade de pressão, e que o volume é 125, de novo, pressão total, volume total. Ele quer saber primeiro, qual é a fração em mols, ou seja, qual é a fração molar? Bom, é a porcentagem de cada um. Se eu quiser achar, né, aqui no meu item A, se eu quiser achar a fração molar, deixa eu apagar aqui, só para não confundir. Se eu quiser achar a fração molar, então, do hélio, é o número de mols de hélio sobre o número de mols total. Fica 4 sobre 5, né, o número de mols total vai dar 5, é 0,8 ou 80%. Ou seja, 80% das moléculas são de hélio. Para o monóxido de carbono, a mesma coisa. Número de mols de monóxido de carbono dividido pelo número de mols total é 0,2. Eu não precisava fazer essa conta. Porque se eu tenho dois gases e um dá 0,8, o que falta para um é justamente o outro gás. Eu posso dizer 0,8 de hélio, 0,2 de monóxido de carbono ou 80% de hélio, 20% de monóxido de carbono. Em seguida, no item B, ele pede para a gente calcular a pressão parcial. Ó, se eu tenho a pressão total, eu sei que 80% dessa pressão é de hélio e 20% é de monóxido de carbono, porque é sempre a mesma proporção. Mas vou escrever assim bonitinho. Pressão parcial do hélio é igual à fração molar do hélio vezes a pressão total. Isso dá igual 0,8, que a gente achou aqui em cima, vezes a pressão total. Isso dá 80 kPa. Agora, qual que é a pressão parcial do monóxido de carbono? Eu não preciso fazer toda essa conta. Se o total é 100 e só o hélio é 80, o que falta para 100 é justamente a pressão parcial do monóxido de carbono, portanto 20 kPa. Mas eu vou fazer aqui bonitinho, ó. Se a gente multiplicar, a gente chega justamente no 20 kPa. Para encerrar, volume parcial. Faltou calcular aqui, ó, volume parcial. Mesma coisa. Para calcular o volume parcial, eu vou usar aqui as contribuições das frações molares. E aí, volume parcial do hélio, fração molar vezes o volume total, fica 0,8 vezes 125, ou seja, a contribuição é de 100 litros do hélio. Qual vai ser a contribuição do monóxido de carbono? É o quanto falta para 125. 25 litros, mas eu posso fazer a conta mesmo assim. 0,2 vezes 125 dá 25 litros. Tudo bem? E ele pergunta no final, qual que é a porcentagem em volume? 80% e 20%. A porcentagem em volume de um gás é igual à sua fração molar. Tudo beleza? Então é isso. Agora vamos lá para os exercícios. Até mais, pessoal!